Então, primeiro, Paulo fala do amor de Deus, que era uma coisa que o judeu também esperava para o reino messiânico. Ele fala do amor de Deus como sendo algo que Deus aqui e agora já derrama em nosso coração pelo Espírito Santo, através de um processo que é um processo de sofrimento. Veja no verso 3. Não somente isso, ou seja, não somente nos gloriamos na esperança da glória de Deus, do reino milenar, quando tudo vai estar bem, mas também nos gloriamos aqui e agora nas próprias tribulações. Gente, vamos pensar um pouquinho nisso aí. O que é gloriar-se? Vou dar um exemplo. Você tem um filho lindo, bonito, maravilhoso, inteligente, que passou no vestibular, só lhe dá alegria. Você, quando fala dele, enche a boca, né? Você se gloria no seu filho. Você fala bem dele, você tem prazer em falar dele, em exaltar suas qualidades. Você, assim, aquilo é alguma coisa que dá alegria e move o seu coração. Você se gloria no seu filho. Então, gloriar-se é você falar bem de uma coisa, é você exaltar aquela coisa. Paulo, no verso anterior, disse que a gente faz isso com relação à glória de Deus, que é a nossa esperança. Mas agora, no verso 3, ele diz que nós nos gloriamos nas tribulações. A última coisa que eu tenho vontade de fazer, quando estou passando por uma tribulação, é me gloriar nela. Porque minha vontade é ficar triste, reclamar, é me aborrecer e perguntar a Deus por que isso está acontecendo. Por que eu? Por que só acontece comigo essas coisas? Gloriar-se nas tribulações? As tribulações são de vários tipos. Elas vêm por causa de doença, problema financeiro, perda de um ente querido, uma situação difícil no trabalho, na família, relacionamento, vizinho, tanta coisa, não é? Que nós chamamos de tribulação e que nos ocorre. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele que foi justificado pela fé em Jesus Cristo, ele tem paz com Deus e ele se gloria não somente na manifestação futura da glória de Deus naquele reino que está por vir, mas ele se gloria aqui também nas tribulações. Se gloria no reino futuro e no sofrimento do presente. Por que é que eu haveria de me gloriar nas tribulações, quando a vontade que eu tenho é outra? Está no verso 3. Porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança é a capacidade de você continuar a crer em Deus quando tudo dá errado. Porque você crer em Deus quando tudo está bem é uma beleza. Mas você continuar crente quando perde a saúde, perde o emprego, perde um ente querido, perde uma amizade, o Corinthians perde. Isso aí para mim é fácil. Perseverança é a capacidade de você continuar a professar fé em Deus, seguir ao Senhor, obedecê-lo nas circunstâncias mais adversas e contrárias. Isso não é uma coisa que a gente aprende do dia para o outro. É alguma coisa que tem que ser aprendida na escola da vida. É por isso que Deus permite o sofrimento. Como que dizendo, você está me seguindo por quê? Você me ama por quê? Você é cristão por quê? Por causa da bênção? Por causa das promessas? Ou porque você de fato sabe que é um pecador, salvo pela graça, e me segue porque me ama e por gratidão? Eu vou tirar tudo que você tem, eu quero ver se você continua a me seguir. Ele fez isso com Jó no Antigo Testamento, por que ele não faz isso com você hoje? Claro que ele faz. Ele quer saber por que você vai segui-lo. Por que você é cristão? E é por isso que as tribulações vêm, porque elas nos ensinam a perseverar. E a perseverança, verso 4, produz experiência. Crentes experimentados, crentes maduros, são forjados na fornalha da aflição. Não tem outro meio de você se tornar um crente experiente. Você pode ler quantos livros quiser de John Piper, de Sproul, de MacArthur. Você pode assistir os vídeos dele, pode fazer seminários, você pode vir à escola dominical. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, elas são maravilhosas, mas nada vai substituir a experiência do dia a dia. Você enfrentar no dia a dia o sofrimento desse mundo como crente e aplicar no dia a dia os princípios da palavra de Deus. Crentes experientes. E não adianta querer forçar. Novato é novato. Um novo convertido não tem experiência.
Leva tempo. Isso é uma coisa que leva tempo. E tempo bem aproveitado. E finalmente, verso 5. A esperança não confunde. Desculpe, ainda no verso 4. A experiência produz esperança. Por quê? Porque o crente, quanto mais ele passou por sofrimento nessa vida, e mais ele viu que ele não abandonou a Deus e Deus não o abandonou, ele se enche de certeza de que estas promessas do reino de Deus, elas são seguras. Por isso que a experiência vai produzir esperança. A esperança do reino de Deus, o desejo do reino de Deus. As provações tiram o nosso apego às coisas desse mundo e nos fazem desejar e ansiar o reino prometido. Por isso que as tribulações acabam produzindo esperança. E finalmente, verso 5, essa esperança não confunde, ela é certa. Por quê? Porque ela é testificada pelo Espírito Santo no nosso coração. A esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus nos deu o seu Espírito quando nós nos convertemos, não somente para nos ajudar a mortificar o pecado aqui e a perseverar, mas também para nos persuadir e nos convencer mais e mais do amor de Deus. Essa experiência é uma experiência extraordinária, e aqui Paulo está falando de uma experiência. O coração aqui é a sede do nosso ser, das nossas emoções. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. A experiência do amor de Deus. Você ser convencido por Deus. Isso é alguma coisa que Deus faz. Ele nos convence. Ele fala ao nosso coração. Ele sussurra ao nosso ouvido de que Ele nos ama, apesar de tudo isso que nós estamos passando. Essa é a glória de ser crente. É isso que é a diferença de ser crente e daquele que não é. Porque no meio da dor, do sofrimento, da doença terminal, da separação e da confusão, lá no meio a voz de Deus sussurra no nosso coração: eu te amo. Estas coisas não significam que eu não amo você.